Boa noite, pessoal da live. Me chamo Rosilene, sou trabalhadora da casa e vou dar os recados de hoje. Em primeiro lugar, eu peço que desliguem os celulares. As ondas que o celular emite atrapalham o nosso tratamento. E vamos tirar aqui esses 30, 40 minutos só pra gente, sem interferência nenhuma, nem de ondas do celular, tá bom? A nossa casa, ela não tem ajudas, a gente funciona da caridade de vocês. Então, o que a gente pede? Tem uma roupinha, um livro, sapato, eletrodoméstico de pequeno porte, doa pra gente. Com esses recebidos, a gente coloca no nosso bazar e ali gera a fonte de renda para pagar os nossos boletos, os famosos boletos, né? Conta de luz, água, aluguel, tá bom? Nós também pedimos alimentos porque temos algumas famílias que a gente ajuda com a cesta básica. Então, às vezes sobrou um saquinho de sal, um saquinho de arroz, ou mesmo, se puder doar a cesta básica inteira, a gente aceita, tá? Então, sobrou alguma coisinha, tá ali. Ah, mas eu não quero trazer o produto em si. Pode ser em dinheiro também. É só pegar o Pix da casa, no campo de observação você escreve que é para a cesta básica, que esse dinheiro vai ser destinado para isso. Tá bom? Os horários de funcionamento da nossa casa. Terça e quinta, às 20 horas da noite. Na sexta, às 14. No sábado, nós temos a evangelização das crianças. Tá? Começa às 8h30 da manhã, vai até meio-dia e pouquinho, e é uma maneira da criança já ir aprendendo sobre Jesus, sobre Deus, já ir no conhecimento. Eu tenho costume de dizer que geralmente a gente chega pela dor, né? Mais velhos, aconteceu alguma coisa. Imagina que felicidade, que bênção chegar ali pequenininho, já ir aprendendo sobre caridade. Então, filho, enteado, sobrinho, irmãozinho, traz aqui no sábado. No domingo nós temos 2 horários, às 9 e às 10h30 da manhã. Aconteceu algum problema, não conseguiu chegar na casa, as nossas palestras são transmitidas online pelo canal do Facebook. Então, terça e quinta às 8 horas da noite, na sexta às 2 e no domingo somente o horário das 10h30. Ainda aconteceu, não consegui assistir ao vivo, elas ficam gravadas, você pode ali procurar. E a pergunta de milhões que eu sempre falo, estamos fazendo o Evangelho no Lar, as mãozinhas, ai que bonitinho. Costumo dizer, a chave não vai proteger a nossa casa espiritualmente. O que faz isso é o Evangelho. E não é uma prática espírita, tá? Já se fazia muito tempo atrás. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. A gente, se tiver com a família, vai ter, às vezes, os únicos 15 minutos da semana que você estará com a sua família, todo mundo num ambiente só. Então, é uma coisa muito importante. E o que é isso? 15 a 20 minutos num dia, escolhe um dia da semana, sempre no mesmo horário, tá? Confesso, no começo é difícil. Quem não faz, porque toca a campainha, a mãe liga, né, tia? A minha mãe sempre liga nas aulas, no evangelho e nas palestras, no horário certo, entendeu? Então, insiste que você vai conseguir fazer. E, como a tia fala, eu aposto que vocês vão perceber que muda o ambiente. As coisas acabam, não é que vai acabar com os problemas, isso também, né, já, né? Mas vai dar uma amenizada e vai te dar tranquilidade para você lidar com os problemas. Certo? Todos os recados? Faltou alguma coisa? Não? Então, tá bom. Nesse momento, eu vou pedir quem se sentir confortável. Ah, não, esqueci de um recado. Pessoal da live, pega a garrafinha de água, que no final, na hora das vibrações, a gente vai fluidificar a água, colocando ali o remedinho da semana, né? Eu gosto de lembrar, se tiver alguém na casa em tratamento médico, que separe a água dessa pessoa, tá? Porque ela vai receber especificamente um remédio para ela. Se não tiver ninguém, todo mundo pode usufruir, lembrando de nunca deixar acabar. A garrafinha, tá um pouquinho, abastece de novo, tá um pouquinho, abastece de novo, até a próxima semana. Tá bom? Agora sim, vamos acalmar nossos corações, respirar mais pausadamente.
Quem se sentir confortável pode fechar seus olhos. Vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e escutar sobre Jesus, sobre Deus, sobre os benefícios da caridade, que possamos abrir nossos corações, que possamos entender tudo o que vem acontecendo ao nosso redor, nessa encarnação, nossos propósitos, nossas dívidas, que tenhamos paciência de cumprir tudo aquilo que foi designado para podermos fazer, que possamos ter inteligência e calma de aceitar os nossos desafios e principalmente esperança de uma vida melhor pela frente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora eu vou pedir que vocês envolvam com muito carinho a Renata, que vai fazer a palestra de hoje. Boa noite, pessoal oficial. Boa noite. Vamos estudar um pouquinho hoje, né? Então vamos só lembrar que nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Chico, psicografia do Chico, e quem escreveu é o Emmanuel, né? O espírito do Emmanuel, que era o mentor espiritual dele. Nós vamos ver a lição 75 na casa de César. E quando eu peguei essa lição para poder montar esse estudo nosso de hoje, fiquei muito feliz, porque o estudo de hoje está baseado numa carta de Paulo que eu amo, a minha carta preferida. Eu vou até mostrar para vocês que está toda pintada. Meu evangelho é todo cheio de marquinha, né? Porque as minhas partes preferidas, mas ele é todo pintadinho. Esta carta aos Filipenses ela é conhecida como a Carta da Alegria. Então, no final da carta, está bem no final, porque a gente vê lá que essa carta, que essa lição aqui do Emmanuel está na carta Filipenses 4:22. E o capítulo 4 é o último bloco de anotações dessa carta, né? O último bloco ali da cartinha. E nesse último bloco, ele dá os últimos conselhos, tá? Então, só umas coisinhas para a gente poder entender um pouco do contexto histórico, porque aí vai ajudar a gente também na interpretação da lição, tá? Por que a carta é Filipenses? Porque era direcionada aos moradores da cidade de Filipo. E essa cidade, a população dela era constituída por militares aposentados. Então, eram pessoas que tinham conhecimento a mais do que os outros, né? E também tinha aquela questão do poder, da soberba. Imagina naquela época, né? Ser militar tinha um poder a mais. Então, esta cidade, ela era majoritariamente constituída por esse tipo de militar aposentado, tá? Só que lá no meio deles tinha os cristãos também, tinham os convertidos. Então, Paulo estava mandando essa carta para eles, agradecendo o quê? Paulo foi preso um monte de vezes. Quando ele escreveu essa carta, ele também estava preso. E ele recebeu dos filipenses ajuda com comida, ajuda com transporte, ajuda com remédio. Então, ele está agradecendo. E também ele fica sabendo que nessa cidade tinha duas coleguinhas brigando, a Evódia e a Sintique. Elas estavam lá meio causando uma confusãozinha. Então ele manda nos últimos conselhos elas acalmar lá um pouquinho, parar de brigar, e ele dá um conselho, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele fala, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo que mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Ele fala assim, siga os bons exemplos, né? Eu já mostrei para vocês como é que é ser cristão, então siga o meu exemplo. Então, eu adoro essa carta por conta disso, né? Que é uma carta que ele fala que ele é grato, ele aprendeu a ser feliz no pouco e no muito. É muito linda essa carta. E a reflexão do Emmanuel está no último parágrafo, aqui nos últimos itens dessa lição, que é saudações e voto final. E ele fala assim, ó, saudai a todos os santos em Cristo Jesus.
Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa do imperador. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. E o Emmanuel pegou bem esse finalzinho para chamar a atenção da gente em algumas coisas, principalmente em relação ao julgamento. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que tem mais dinheiro, né, tá morando um pouco numa casa melhor, ou está numa posição política melhor, ou um cargo melhor, que a gente já fala, e é ruim, né? Política, então, quando a gente olha, política é ruim, não presta, né? A gente já coloca esse jargão. Então, ele vem chamar a atenção para nós para isso. Ele fala, mesmo nos ambientes mais inesperados, tem os santos, tem os cristãos, tem alguém que está ali fazendo a diferença. Porque se não tiver, como é que melhora, não é? Então, as pessoas boas, os espíritos iluminados, eles estão em todos os lugares. E assim tem que ser, porque senão não melhora, não é verdade? Isso também é uma lição para nós, porque muitas vezes a gente não quer, né, se expor a determinadas situações, mas às vezes nós necessitamos nos expor àquela situação, porque a palavra está com a gente. O poder de modificar aquela situação está com a gente, tá? É em tudo, em todo lugar? Não. Então, por isso que a gente tem que ser criterioso, né? Para não perder a oportunidade e para também não entrar na oportunidade errada, certo? Então, Paulo, né, já li aí para vocês direto do Evangelho. Aqui na lição, na minha Bíblia, né, tá Casa do Imperador, porque é uma versão católica, mas aqui no texto o Emmanuel usa Casa de César, que quer dizer a Casa do Imperador, e nessa época o imperador era Nero, ruim pra caramba, perseguiu os cristãos, era danadinho esse Nero, viu? Então ele fala para esse povo, né, ter alegria, saudar, seguir os bons exemplos e fala dessa questão, que tem gente boa em qualquer lugar. Ele usa, né, o nome de santo, fala, então lá na casa do imperador, onde a gente já julga que todo mundo que está lá dentro é ruim, porque está a serviço do imperador, não é assim. Lá dentro também tem os santos. E, muito provavelmente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que o Paulo estava preso. A grande maioria dessas cartas que ele escreveu foi da cadeia, né? Então, você vai fazendo a diferença em qualquer lugar. Então, essas pessoas da casa do imperador que ajudaram ele muito, né? Então, ele sobrevivia a essa temporada preso graças a essas pessoas, né? Que conseguiam auxiliar ele lá. E tinha muito dos guardas que ele converteu. Nossa, o Paulo converteu muito guarda, muito soldado, né? Converteu. Tanto que na hora que quem assistiu aquele filme, tem na Netflix, da história do Paulo, na hora que ele morre decapitado, né? Quando ele vai ser decapitado, ninguém quer decapitar ele, porque todo mundo já ouvia ele falar, já estava em campo, foi uma dificuldade para achar. Diz que o soldado decapitou ele chorando muito, que não queria porque se converteu, né? Então, com essas palavras, o Paulo revela essa verdade para desafiar os nossos preconceitos, né? Ele fala, havia discípulos de Cristo vivendo dentro do próprio Palácio Imperial Romano, e essa saudação, né, que parece leve, mas carrega essa lição para nós, para a gente refletir. Então, um erro muito comum nosso, qual que é? Julgamos nossos irmãos pela aparência externa. Então, se tem fortuna, como eu falei, político não presta, né? Uma coisa também que a gente faz é, todo mundo que está lá na cadeia preso é ruim. Tem gente que fala, podia jogar uma bomba lá e morrer todo mundo que resolvia. A gente sabe que não resolve, né? Por quê? Vão deixar de existir fisicamente, mas espiritualmente está todo mundo ali. O que para nós é uma desvantagem, né? Porque a gente vai parar de ver. Aí já atormenta a gente um pouco mais. Então, são irmãos que merecem o nosso amor, a nossa vibração. Pessoas que têm muito dinheiro, que às vezes é aquele chefe austero, né? Então fala, não presta. Aí ninguém presta. Então, a gente tem esse preconceito mesmo das coisas. Então, Emmanuel chama essa postura, né, de observações descabidas, porque a gente não conhece aquele ambiente profundamente, a gente não conhece o coração das pessoas profundamente,
Hoje eu não fiz o desenho, mas gostaria de lembrar dele, né? Para quem já compartilhou, né? Hoje eu não fiz obra-prima, mas a gente tem que lembrar o quê? Que nós somos espíritos únicos em várias existências diferentes. Então, muitas vezes, aquela atitude errada que o outro teve nessa vida, que a gente está lembrando agora, a gente já fez pior em outra, né? E nós não conhecemos. Mal a gente conhece essa vida que a gente está vivendo, a gente não lembra das vidas passadas, né? Então, a gente não sabe se a gente foi pior. Então, o julgamento é um trem muito difícil. Então, palavras que machucam, dividem, que revelam mais sobre quem está falando, né? O julgamento apressado é uma armadilha. Então, muitas vezes, o que a gente repara no outro, é um defeito que a gente tem. Isso eu aprendi com a minha professora Rosana. Primeira aula que eu tive de espiritismo, de curso preparatório, que chamava na época. A Rosana, que respeitosamente chama de Tia Rô, falou, olha, aquilo que incomoda no outro, pode olhar que você faz igual ao pior. É batata, viu, gente? Quando aquele jeito da pessoa falar incomoda a gente, quando aquela... pode olhar que você faz igual ou pior, né? Então, ou fez em outra vida, igual ou pior. Então, a gente precisa realmente puxar nossa própria orelha e nos policiar nesse sentido, para a gente não já acabar, né, com aquela possibilidade de gostar do outro, de ajudar o outro, já por... não gosto dessa pessoa e pronto, essa pessoa é ruim, pronto, acabou. Não é assim, né? O peso do encargo público, né? Quem aceita uma tarefa difícil no mundo, seja no âmbito político, econômico, social, geralmente encontra muito mais aborrecimento do que momentos de harmonia. A vida pública não é privilégio, é serviço, é provação, é responsabilidade. Hoje em dia, por exemplo, nós temos influencers aí, né, da internet. Ganham um monte de dinheiro, parece fácil aquilo que eles estão fazendo. Mas quantos a gente já não tem visto aí se revelando? Que tem depressão profunda, que tem uma tristeza inexplicável, que aquele monte de dinheiro não tampa o buraco, né? E tem a responsabilidade deles também, que influenciam as outras pessoas. Depois a gente vai falar de jogos de azar, né? Hoje a gente tem vários influencers ensinando milhões de pessoas a ir nos famosos aí jogo de azar, Bet, Tigrinho, essa porção toda. Um monte de gente gastando salário, dinheiro de aluguel, dinheiro de alimentação, dinheiro de remédio com esse tipo de jogo. Aquela pessoa que está ensinando, que está influenciando, ela vai ter o peso dela daquela atitude que ela está tendo, né? É uma pessoa ruim, a gente não sabe, mas que a postura dela tá ali, vai prejudicar o próximo, vai. E aí, nessa situação que ele fala, então, não é porque a pessoa está numa posição que ela tem dinheiro, influência e poder que vai ser fácil para ela. É muito mais difícil, porque olha só, ela influencia a atitude do outro, ela sofre vários tipos de investidas, né? Então, é difícil, é complicado. Nós temos essa visão superficial. A gente enxerga apenas o poder, o prestígio e a aparência da riqueza de quem ocupa essas posições. Então, eu dei o exemplo aí das influencers. É fácil, né? Ganha um monte de dinheiro, grava 2, 3 vídeos falando 2, 3 abobrinha e tá rico. É fácil. Mas não é, gente. Essas pessoas sofrem muito e as atitudes delas depois vão ter consequências pesadíssimas, tá? A visão espiritual reconhece que por trás de todo encargo há uma missão, um aprendizado e muitas vezes uma cruz bem pesada para carregar. Bem pesada mesmo, tá? A lição de Emmanuel, antes de criticar o irmão pelo lugar que está, ele aconselha que a gente pergunta, né, pra gente mesmo, que a gente se pergunte, você conhece realmente o que essa pessoa carrega no coração? A gente conhece, a gente olha lá, influencer, vendedora de perfume, a gente conhece o coração dela? A gente não conhece. A gente não faz ideia do que ela passa, né? A piedade falsa. O Emmanuel também traz essa lição, essa frase. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo, que aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento do que notas de harmonia. Então, quando a gente está disposto a criticar amigo ou inimigo, né, a gente também
está disposto a arcar com as consequências das nossas críticas. Então, o Emmanuel, ele usa essa expressão forte e direta, né, piedade falsa, que é aquela espiritualidade que se veste de pureza, mas por dentro alimenta o quê? O julgamento, a crítica e a malícia. Não é a verdadeira devoção do Cristo, é a vaidade disfarçada de virtude. Quer ver quando a gente faz isso? A gente fala, ai, fulano fez isso, aquilo, outro. Aí no final a gente fala, mas quem sou eu para falar, né? Deus o tenha. Não, mas como é que sou eu para falar? A gente, né, se veste dessa humildade frágil, né? Dessa humildade falsa. Então a gente tem essa piedade falsa. A gente finge que tá com dó da pessoa, mas no fundo a gente tá criticando, né? Tentando balizar aquilo que aquela pessoa tá falando, tá fazendo, né? Tá ensinando. A gente já estigmatiza a pessoa que tem poder como traidor. Então, a gente fala, aquela pessoa ali que tem muito dinheiro, ela não é cristã. Porque não tem como a pessoa ter muito dinheiro, viver no luxo e ter um bom coração. A gente já traz isso de muitos anos. Mas tem como sim, né? A gente sabe que não é todo mundo, né? Mesmo porque nós também temos pessoas paupérrimas que mal têm o que comer, que também não são cristãs, né? Então isso não pode ser medida. A gente não pode medir se a pessoa é cristã ou não pelo que ela tem, pela posição material que ela tá, pelo conhecimento que ela tem. Não pode medir, porque ser cristão é algo que a gente carrega no nosso coração, tá? E isso não importa dinheiro, posição, nada disso, tá? Análise desvirtuada, ela repara tudo maliciosamente. Então, transforma a presença de um cristão num ambiente difícil e em prova de traição, quando poderia ser exatamente o contrário, prova de coragem e missão. Então, olha como a gente tem que modificar o nosso olhar, né, para o nosso irmão, independente da posição que ele esteja ali carregando. Muitas vezes o bonzinho é o que está dando problema, né? Eu conheço uma pessoa que agora há pouco tempo, levou um golpe, estava ali na região de Santo Amaro, em frente àquela loja, né? Busca, né? Saiu da loja para comprar uma água. Então ela botou o cartão de crédito na maquininha para pagar água, pôs a senha. O cidadão, senhorzinho, que estava vendendo a água, disse, sua senha não entrou, seu cartão não foi aprovado. Ela inocentemente abriu o aplicativo do banco para ver o que tinha acontecido. Oportunamente, uma outra senhora disse, vou lhe ajudar. E ela meio que não. Em 4 minutos, a pessoa fez um empréstimo na conta dela e sacou da maquininha o dinheiro do empréstimo. Em 4 minutos. Então, veio super boazinha, vou te ajudar. Então, às vezes a gente julga aquela pessoa que é um pouco mais, né? Fala um pouco mais bravo, um pouco mais alto, às vezes aquela pessoa tem um coração muito melhor do que aquela que está mansinha. Então, a gente não pode julgar esse julgamento precipitado. A gente tem que buscar conhecer os fatos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente ainda vive num mundo que ainda tem determinadas maldades por aí, né? E não é muito tempo não, viu, gente? A pessoa, em 4 minutos, levou um golpe de uma senhorinha. Diz que muito bem arrumado, cheirosa, um cabelo arrumado, falava muito bem, e então, às vezes uma pessoa tá ali com uma roupinha mais simples, né, não tá cheirando tão bem, a gente fica com medo, porque a gente julga já pela aparência, pelo jeito, né. A pergunta que devemos fazer, se esse irmão estiver lá justamente para levar a luz, onde a luz é mais necessária? E se sua presença naquele lugar for um ato de serviço, não de rendição? A gente tem que fazer essa pergunta. Não sei se vocês já viram, né, uma história do Chico Xavier, que ele chegou lá na idade adulta e o pai dele resolveu levar ele, vamos brincar, na casa das primas, né? Brincadeira. Chegou lá, o pai dele obrigou ele a ir, ele foi, e aí chegou lá, falou pra gerente lá da casa, falou, olha, faz aí o que você, né, tem que fazer aí com o Chico, que ele já tá homem. Aí levou ele lá pra dentro do quarto da casa, daqui a pouco escutaram uma oração. O Chico juntou toda a mulherada e fez logo
uma oração, né? Então, ele foi lá fazer o quê? Levar a luz. Então, quem viu de fora ele entrando, pode ser que julgou, ó, o Chico fala que tá indo lá na casa das primas, né? Na casa da luz vermelha. E ele, quando ele pôs os pés lá, ele transformou a vida daquelas mulheres. E ele conta, né, que durante a vida dele ele levou mantimento, ele levou momento de oração para essas mulheres, que também ninguém conhecia o coração delas, porque só olha por fora, né? E por dentro que elas sentem. O que levou elas a estarem naquela situação? Então é isso que o Emmanuel sugere, para a gente não crucificar, tá? Para a gente levar em conta isso, que a gente não sabe o motivo daquela pessoa estar naquele lugar. Tá? Paulo em Roma, como a gente falou, né, já um pouquinho, testemunha que viveu o que escreveu. Então Paulo de Tarso não escreveu sobre tolerância e fraternidade confortavelmente sentado. Ele escreveu humilhado, perseguido em Roma, e foi exatamente nesse ambiente, né, da prisão que ele encontrou irmãos de fé dentro do Palácio de César. Que, como eu falei para vocês, ele converteu muito soldado, muito, converteu o carcereiro, né, muitos. Então, diz que um ia falando para o outro, eles iam trocando para poder ouvir, né, o Paulo falar de Jesus. Então, esses cristãos da Casa Imperial não abandonaram a fé por viverem entre o poder. Pelo contrário, ofereceram a Paulo atenção, favores, assistência, carinho. Foram instrumentos de Deus no lugar mais improvável, né? E a gente tem que tentar ser assim. A gente tem que tentar ser servidor de Cristo, né? Ser cristão, nos locais mais improváveis. Porque aqui, na Casa do Caminho, é mais fácil, né? A gente concorda com tudo que a gente está falando, a gente é amigo um do outro. Então, aqui não é um lugar improvável da gente ser cristão. Mas e lá no trânsito, quando alguém fecha a gente? E quando alguém do trabalho é mal criado com a gente? Quando um familiar da gente rouba nosso juízo? Aí é que a gente tem que ser cristão. Aí é um lugar improvável, né? Os santos na casa de Nero é justamente isso que ele quer mostrar para nós, né? Que tem essas pessoas que são boas, a gente pode ser bom, a gente pode não, a gente deve ser bom independente do local que a gente estiver. E a gente tem que ser bom, inclusive e principalmente nos locais improváveis, né? Como a gente falou aqui. Então lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvistes tão grandiosa lição. Então o Emmanuel fala, dessa lição do Paulo, essa saudação dele, ela é muito importante para nós, tá? Então, Nero era, como eu falei para vocês, ele era cruel, ele fazia maiores atrocidades lá, perseguia os cristãos. Se vocês buscarem um pouquinho, vocês vão ver como era triste, né? O que o Nero fazia. Então, não vamos julgar pela fortuna, nem por privilégio que a pessoa tem, porque a luz está em todo lugar. A gente também tem mania de falar, para fulano é fácil, nasceu em berço de ouro. Não fala? Eu falo isso aí, então. Não é bem assim, né? Muita vigilância nos julgamentos, é necessário despender muita vigilância no julgamento. A palavra vigilância, ela não é passiva, ela exige o quê? Ação nossa, atitude. Não é à toa que nas lições espíritas o que mais a gente escuta é orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Tá? Esse tem que ser nosso mantra todo dia. Como que eu vou passar meu dia hoje? Orando e vigiando, orando e vigiando. Tá? Então, o que a gente tem que perguntar para a nossa consciência? Estou julgando pela aparência ou pela essência? Conheço realmente a trajetória desse irmão? Minha crítica constrói ou apenas divide? Haveria santos onde eu menos esperaria? Vamos aplicar aqui na nossa casa espírita, né? Que também na nossa casa, sem ser a casa espírita, em qualquer lugar. Respeita o caminho do irmão da gente. Cada alma tem sua missão, tem seu ritmo. Não cabe a nós decidir qual é o ambiente apropriado para quem busca a luz. Não sou eu nem vocês que vai dizer, você tem que ir na Casa do Caminho, ou você tem que ir no Alta de Souza, ou você tem que ir na Igreja de Santa Terezinha. Não é a gente que vai determinar isso. É cada um conforme a sua evolução. Ofereça fraternidade sem condições.
O irmão que trabalha no mundo, nos negócios, no governo, merece o amor, merece nossa oração, não nossa suspeita, né? O Divaldo Franco, e eu espero que os sucessores dele lá continuem com esse projeto, mas ele tem um projeto que é Encontro pela Paz. Então ele não levanta nem a bandeira do espiritismo. É pela paz. Vamos se encontrar, vamos discutir assuntos pertinentes para resolver problemas da sociedade, para ser um encontro pela paz. Então assim a gente tem que ser, tá? É claro que a religião, em nosso caso o espiritismo, nos oferece um caminho, uma ferramenta de transformação, tá? Cultive a humildade do não saber. A maior sabedoria espiritual começa com o reconhecimento de que não sabemos de tudo sobre ninguém e que Deus é que sabe de cada um. Deus é que conhece, né? Deus é o começo, meio e fim. Eles que sabem, a gente não sabe. Para refletir e para levar para casa. Nosso último tópico aqui de hoje. Não julgues, pois, a teu irmão pela tua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos lá na casa de César, né, no Império de Nero. A mensagem central, a luz do Cristo, não tem endereço fixo. Ela habita os corações abertos, independente do lugar onde esses corações estejam. Então pode ser que uma pessoa, por exemplo, está lá numa Cracolândia da vida, está com o coração muito mais iluminado que o nosso que está aqui na Casa Espírita. O compromisso que possamos substituir o julgamento pelo amor, a crítica pela oração e a piedade falsa, que a gente discutiu um pouquinho aí, pela fraternidade verdadeira, que é o que Jesus nos ensinou. Então que a gente pratique o orar e vigiar, porque quando a gente ora e vigia, o nosso jugo é muito mais leve, e que a gente lembra, né, que aquele que está naquele erro, cometendo aquela atitude errada, a gente não é melhor que ele, porque pode ser que a gente já fez bem pior que ele. A diferença entre ele e nós é que a gente já aprendeu aquela lição e ele ainda não. É só essa a diferença. Eu estou lendo agora um livro da Maria Modesto, que ela fala assim na capa, né? Um diamante não deixa de ser um diamante por estar na lama, no lodo. Então, nós somos diamantes para Deus, não importa se a gente está na lama ou no lodo. E a gente tem que passar a enxergar o nosso irmão assim também. Não importa onde ele está. Ele é um espírito, uma criação de Deus, está naquele momentinho ali no lodo, na lama, quando ele vai sair de lá, porque ele é um diamante, ele não vai deixar de ser. Como todos nós. Que ainda, vou falar, a gente não saiu do lodo ainda não, viu? Pois só um pezinho pra fora. Mas a gente ainda tá lá. Mas a gente é diamante e a gente não vai deixar de ser por estar naquele momento ruim, tá certo? Então era hoje que eu queria deixar essa mensagem para vocês e reforçar. Leiam a carta inteirinha aos Filipenses, peguem lá uma Bíblia, Novo Testamento, leiam a carta aos Filipenses, são só 4 capítulos, uma carta curtinha, mas que traz pra gente, sabe aquele colinho de mãe, aquele abracinho de vó? É a carta aos Filipenses. Então fica aí também a minha recomendação para vocês, tá bom? Muito obrigada. Tá faltando essa. A recomendação. Recomendação da leitura. Às vezes eu trago um livro, né? Hoje eu trouxe a carta dos Filipenses, que ó, bem curtinha, viu, pessoal? Ó, vou até falar para vocês quantas páginas tem. Curtinha. Ó, 1, 2, 3, 4, nem dá 5, porque é só um tiquinho de nada. 4 pagininhas, frente e verso. Leiam, porque é um carinho que a gente faz no coração, assim, a gente tá meio tristinho, a carta aos Filipenses traz alegria ao nosso coração. Essa é a nossa recomendação. Obrigada, viu, gente, pela paciência, pela audiência. Muito obrigada, Renata, pela palestra. E possamos aprender um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente faz cada dia já é um degrauzinho que a gente vai subindo nessa nossa vida de evolução. Pessoal 9, corre lá, pega a garrafinha de água, que nesse momento a Edinalva vai fazer as vibrações e a fluidificação das almas para nós. Bom, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento da palestra da Renata, onde trouxe a palavra de Paulo, que
me parece uma indicação à nossa reforma íntima, né? Essa carta de Paulo aos Filipenses é o pensar na nossa reforma íntima. Então, vamos fazer nossas vibrações nesse momento com os nossos melhores sentimentos. Em primeiro, envolvendo todo o nosso planeta, que precisa de tanta reforma íntima. Vamos envolvendo o nosso planeta numa bolha da cor violeta, da transmutação. E assim, vamos vibrar primeiramente pela nossa própria reforma íntima, pensando nas palavras de Paulo, e assim vibrando pela reforma íntima de todos do nosso planeta. Vamos vibrar paz, harmonia, amor, o amor de Jesus Cristo a todos os povos que se encontram em guerra. Vamos vibrar esta paz, este amor de Jesus, pedindo licença também aos nossos lares, que quantos de nossos lares também podem estar em guerra neste momento. Vamos vibrar saúde a todos os irmãos que aguardam por uma cirurgia, por um remédio, pela cura do corpo físico, do corpo espiritual e a cura emocional de algo que dói, de algo que adoeceu. Esses irmãos que estão acamados no hospital, que estão acamados em suas casas, aqueles que estão também nos presídios ou aqueles que moram nas ruas, que possam receber a cura da dor que sentem neste momento, através até de um copo d'água fluidificado, que já iremos fluidificar. Vamos vibrar muito amor, muito amparo, vibrar harmonia e fé a todos aqueles que se sentem sozinhos, mesmo rodeados por tantas pessoas. Vamos vibrar trabalho, emprego, a todos os irmãos que estão passando por este momento de desemprego, que possam encontrar o caminho do trabalho, das portas abertas, ao sustento de suas próprias famílias que necessitam neste momento. Vamos vibrar neste instante pelo nosso país, vibrar harmonia, tranquilidade, discernimento, para que o nosso país também possa encontrar o seu caminho de tranquilidade. Vamos mais uma vez pedirmos licença para vibrar por nós mesmos. E vibrando por nós mesmos, com muito amor, tranquilidade, harmonia, fé em Jesus, em Deus, tranquilidade. Vamos pegando nossa garrafinha de água, nossos copos de água, aqueles irmãos que estão aqui, aqueles irmãos que estão em suas casas, e com muita fé, vamos harmonizar, vamos fluidificar esta água que iremos tomar, com muita fé, o nosso remédio para aquilo que necessitamos nesse momento. E cada um sabe dentro de si a dor que dói, aquilo que precisa ser modificado, melhorado, a doença que precisa ser curada para cada irmão. Vamos fluidificando com o plano espiritual, nos guiando nesse momento, nessa fluidificação.
fluidificando e vibrando harmonia, saúde, tranquilidade. Vamos vibrando harmonia, vamos vibrando muito amor. E assim, fluidificando nessas águas, vamos agradecendo por mais esse momento dessas vibrações e desta fluidificação, vibrando também pela nossa casa do caminho que nos acolhe e que ela possa estar aqui de portas abertas, com o plano espiritual que nos recebe tão bem, todos os dias e por semanas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nesse momento vamos devolver com muito amor e carinho a tia Hilda que trará a palavra do mentor para nós. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmão. Que Jesus esteja presente no coração e na mente de cada um de vocês, meus queridos. Meus irmãos, muitos, acredito que a população desse planeta azul, nesse instante, anda muito preocupada com todas as situações, essas guerras, essas situações em que vem ocorrendo. Além de toda a preocupação diária de suas casas, com seus filhos, doenças, desemprego, corrupção. Queridos irmãos, venho aqui dizer a vós que não se preocupe, que tenham fé, que não caia em uma só folha, sem a permissão do nosso Pai maior. São tempos difíceis, são situações difíceis, mas são necessárias. Esse planeta passa por uma transição. E se vocês, meus irmãos, não sustentarem a fé, ficará pior. Nunca se esqueça, Deus, nosso Pai, nunca desampara ninguém. Situações difíceis, onde muitas vezes não sabem o que fazer. Orem, elevem os pensamentos a Deus e peçam orientação. Que com certeza serão enviados emissários, como aqueles que já estão, para vos auxiliar. Por isso, meus irmãos, a palavra que trazemos nessa noite é: tenham fé. Tenham fé. Nenhum de vós está sozinho. Nesse instante, cada mentor aqui representado coloca a destra em cima de cada um de vocês e nas suas casas. E transmite toda a energia de amor, de paz, de saúde, de restabelecimento, de calma. Que vocês possam receber esse passe e não esquecer essas palavras. Não se deixem levar por emoções. Acima de tudo, coloquem Jesus e Deus
à frente de nós. Que a paz do nosso Divino Mestre Todo-Poderoso possa estar envolvendo cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, irmão, pelas palavras. E nesse momento vamos envolver a Rosana aqui para a prece final por nós. Querido Mestre Jesus, Deus nosso amado Pai, obrigado por essa oportunidade que tivemos na noite de hoje de mais um aprendizado. Obrigado pelo carinho, pelo conforto, pelo alento que recebemos desse plano abençoado que sempre está cuidando da gente. Obrigada mais uma vez pelo passe. E pedimos que nos acompanhe até os nossos lares, que a gente continue ainda envolvido nesse amor e nesse carinho que recebemos aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.